Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar a respeito de Obá, né? Uma orixá guerreira que foi mulher de Xangô e que no sincretismo afro-brasileiro é representada por Santa Joana d'Arc, que também foi uma mulher guerreira. A Vera de Oxaguian e o Oded Lewy, no livro O Candomblé Bem Explicado, escrevem o seguinte a respeito de Obá. Obá é uma divindade iorubá feminina, deidade avançada, guerreira poderosa, com um temperamento forte e também uma grande feiticeira. Na Nigéria, um rio caudaloso e perigoso demonstra bem o caráter irrequieto desta belicosa Iabá e a homenageia, levando seu nome. Conforme nós já conversamos, né, em aulas passadas, na Nigéria, cada uma das Iabás é regente de um rio. Então, Iemanjá, Oxum, mesmo Iansã, Obá, todas elas são relacionadas a rios, enquanto Nanã tem uma relação maior com os pântanos e com as lagoas de água escura. Pois bem, a sua importância no cerne do candomblé é conseguir comprovar a força da mulher e mostrar que, quando ela vai à guerra, é para vencer. Em conjunto com o homem, pode prover sua casa e seu povo de alimentos. Ela mostra que, na luta diária, os dois sexos participam de batalhas vencidas, instantaneamente, ou que perduram por muito tempo. Mostra também que, com perseverança e coragem, elas serão debeladas incontestavelmente. A mulher, geralmente, é quem produz e consegue um elemento para vencê-las. Na mitologia iorubá, a mulher tem um papel muito ativo, né? Como nós já vimos em várias histórias. Por exemplo, quando os orixás resolvem fazer uma assembleia, sem a presença das Iabás, Oxum fica furiosa e resolve que nenhuma mulher na Terra voltaria a engravidar. E acontece que os seres humanos, né, ficam desesperados e suplicam, né, aos orixás para que as suas esposas voltem a engravidar. Os orixás não sabem o que fazer e vão se queixar com Olorum, o Deus absoluto. E Olorum pergunta: vocês convidaram Oxum para a assembleia? Eles dizem: não. Então convidem. Aí os orixás vão atrás de Oxum e pedem a ela que participe da próxima assembleia. E ela diz: não, não quero. Aí os orixás têm que suplicar a Oxum para que ela aceite participar da assembleia, até que finalmente ela concede a graça de aceitar o convite. E a partir daí, tanto ela quanto Iemanjá, Iansã, Obá e todas as entidades femininas passam a fazer parte da assembleia, ou seja, passam a partilhar do poder político. Se nós pensarmos na mitologia católica, por exemplo, tirando a Virgem Maria, que ocupa uma posição importante, já que ela é a intercessora dos seres humanos junto a Deus, mas, em geral, as mulheres ficam em segundo plano. Eva é responsável por ter trazido o pecado ao mundo. Lilith é o diabo em pessoa. Nas epístolas de São Paulo,
ele diz que se o homem tiver desejo, ele pode casar com uma mulher, mas que o melhor seria ele ficar longe das mulheres. Eu não me lembro de qual epístola, mas São Paulo disse isso. Ao longo de toda a história do cristianismo, milhares de mulheres foram queimadas como bruxas. Enfim, a misoginia acompanha o cristianismo desde a fundação da Igreja Católica até hoje, né? Já que as freiras não têm a mesma autonomia que os padres. Um padre pode rezar uma missa, uma freira nem sonhando. Já no candomblé, na Umbanda, nas religiões africanas ou afro-brasileiras, as divindades femininas são colocadas em posição de igualdade com os orixás masculinos. Mas vamos voltar ao texto. Corajosa e destemida, Obá tem características que a assemelham e a ligam a outras divindades femininas, como Oiá e Ieuá. Ambas são mais jovens, porém, também possuidoras de gênio irascível e incontrolável, guerreiras truculentas, lutadoras, e não hesitam nem se acovardam em contendas. A poderosa Obá, porém, consegue ser ainda mais voluntariosa, irada e temperamental, pois tem a seu favor a visão e a experiência que a idade lhe dão, além da volúpia inata da mulher guerreira, sempre pronta a combater. Não se deve olhar a sua maturidade de forma jocosa ou como uma fraqueza, porque foi através desta senioridade que ela se tornou a líder das mulheres combatentes e aguerridas. Obá é considerada uma das melhores guerreiras amazonas da sociedade Elecô, sociedade africana que não aportou no Brasil, estritamente feminina e presidida por ela. Há várias sociedades secretas, formadas principalmente por entidades femininas, como a das mães feiticeiras. Há um capítulo no livro da Vera de Oxaguian, todo ele dedicado a essas sociedades secretas. São guerreiras que têm poderes sobrenaturais e grandes afinidades com as agés e com Iami Oxorongá, divindades ancestrais da magia e da feitiçaria. Há uma qualidade de Oxum que participa das Iami Oxorongá, que foram aquelas mesmas mães feiticeiras enfrentadas por Oxóssi. Pulando algumas linhas. Esposa e companheira de trabalho de Ogum, junto com ele, participou das guerras, tendo cada um perspectivas e vontades diferentes. Ele ia à guerra com motivos concretos, para abrir novos caminhos e conquistar novas possibilidades. Obá ia à guerra porque gosta, sente-se atraída pelo combate ou pela derrota do inimigo. Oiá tem sangue no zóio. De Oxóssi foi acompanhante inseparável de aventuras e caçadas, nutrindo por ele um amor silencioso. Nos terreiros, quando se incorporem suas filhas, dança para ele e com ele. Foi também a esposa mais velha de Xangô, por quem era perdidamente apaixonada, mas este a menosprezou em detrimento a Oiá e Oxum. Nós já falaremos a esse respeito.
Obá é um orixá turbulento e que geralmente não proporciona uma vida muito tranquila aos seus filhos. Isso corrobora o dito que Obá é difícil no seu conhecimento e mais difícil no seu trato. Isso porque, no jogo de búzios, quando ficamos sabendo quais são os orixás que regem a nossa cabeça, em geral, são 2 orixás que tanto podem ser um orixá masculino e um feminino, como 2 femininos ou 2 masculinos. Aqui não é a questão do sexo que importa, mas as características do orixá. E um terceiro orixá que é secreto. Bem, estes orixás regem a nossa cabeça. Quer dizer que nós teremos algumas características deles. Por exemplo, um filho de Oxum, ou uma filha de Oxum, é mais vaidoso ou mais vaidosa, gosta de se envolver em relacionamentos amorosos, gosta de sexo, gosta de enfeitar-se, tem uma visão clara das coisas, morre de medo de estar envolvido em alguma fofoca, em alguma polêmica, em algum escândalo, né? Eles são muito protegidos. E assim por diante, né? Filhos de Xangô são mais paqueradores, filhas de Iemanjá são mais maternais, mais protetoras. Então, o filho de um orixá herda algumas características desse orixá. E, no caso, ser filho de Obá significa ter coragem, sim, ter vontade de lutar, sim, porém, também há um lado mais azarado, né? Obá, apesar de ser uma grande guerreira, de ser vitoriosa em batalha, ela quase sempre, ou sempre, é infeliz no amor. Então, ser filha ou filho de Obá tem esse peso, né? O gosto pela batalha é o que movimenta Obá e lhe garante muita liderança. É neste ambiente que ela gosta de ser admirada e idolatrada. Sentimentos pouco experimentados por ela, que é mais reconhecida como conservadora, recatada, taciturna e arredia. Prefere, então, a ação, quando é admirada, pois não é admirada pela beleza ou por atrativos físicos, já que ela é bem mais velha. Gosta da solidão e de locais afastados, onde pratica a meditação e a contemplação. É uma guerreira, mas também é uma mística. Mostrando-se muito contida em seus atos, é generosa e caridosa em certos momentos. Carrega vigorosamente a espada e o ofá, né, o arco e flecha, na mão direita, e na esquerda um escudo, armas essenciais da guerreira e caçadora. Sua ligação com as mulheres é tão grande que só aceita que seus alimentos rituais sejam entregues por elas, dentro de gamelas de formato arredondado, enfeitadas com ojás coloridos. Esta Iabá não aceita injustiça com o ser humano, seja na parte social, jurídica ou religiosa, e está sempre ao lado do que for mais justo e correto. Essa é uma outra diferença, né, dos orixás em relação ao cristianismo e outras religiões de caráter um pouco mais conservador no aspecto político e social. Tanto Ogum, quanto Xangô, Obá, Oxaguian, os orixás guerreiros, né, de um modo geral, Oxóssi, eles têm esse aspecto justiceiro, né, esse aspecto
de protetor da comunidade contra qualquer tipo de injustiça. Bem, essas são algumas características gerais de Obá. Antes de lermos as histórias tradicionais, vamos ouvir alguns poemas, começando com o poema traduzido pelo Antônio Risério. Uriqui de Obá, orixá do ciúme, terceira mulher de Xangô, o açoite do ciúme gravado na carne, fala da fama do marido, move magos na madrugada, come cabrito de manhã, discutindo com Oxum, não foi a Cossô com Xangô, Obá abraça os braços do marido, a parte do seu corpo que aprende, Obá sabe o que é bom. É um poema breve. Vou ler agora o meu poema e, na sequência, o Jorge lerá o dele. Esse foi um dos oriquis que eu gostei mais de escrever. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, lutou com Oiá, venceu Oiá. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, lutou com Exu, venceu Exu. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, lutou com Oxalá, venceu Oxalá. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, cortou a orelha por intriga do Xum. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, cortou a orelha por amor de Oba-Orungá. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Obá, protege aquele que ama. Obá, Obá, protege aquele que luta. Obá, Obá, moça que é noite, moça que é rio. Obá, Siré. Então, este é o meu oriqui. Jorge, por favor, apresente o seu poema. Boa noite a todos e todas. Onde os rios se juntam, as águas ficam agitadas. Tantas quantas campeã lança o guante. Na armadilha do alguidar, pisa no quiabo. A guerreira, violada, casa-se. O coração disparado no andarilho oferece amor. Dona das corredeiras, o conquistador a fez primeira das águas doces. O apaixonado a fez segunda. A mãe do entardecer, o trovão a fez terceira. Numa das mãos, espada, arco, flecha. A outra cobre a orelha, mutilada, agatesca. Cavalo branco para o amor. Na ardileza, por um irequê, o cavalo perde o rabo, sangra até morrer. Ciúme, cilada, cicatriz, lúcidas, lutam lúgubres. Dois rios rastejam rápidos e levam seus nomes. Quando se juntam, as águas ficam agitadas. Muito bom, Jorge. Muito bom. Deixa eu só conferir uma coisa aqui e já leremos algumas histórias tradicionais. Poxa, Ófilo, você falou. Só um minutinho.
Pronto. Então, vamos ler algumas histórias tradicionais. O Reginaldo Prandi, no livro Mitologia dos Orixás, dedica ao Obá um capítulo muito curto, com apenas 3 histórias. Então, vamos lê-las. Primeira, Obá é possuída por Ogum. Obá escolheu a guerra como prazer nesta vida. Enfrentava qualquer situação e assim procedeu com quase todos os orixás. Um dia, Obá desafiou para a luta Ogum, o valente guerreiro. O ardiloso Ogum, sabendo dos feitos de Obá, consultou os babalaôs, que são os sacerdotes responsáveis pelo jogo de Fá, o jogo de búzios. Eles aconselharam Ogum a fazer oferendas de espigas de milho e quiabos, tudo pilado, formando uma massa viscosa e escorregadia. Ogum preparou tudo como foi recomendado e depositou o ebó num canto do lugar onde lutariam. Chegada a hora, Obá, em tom desafiador, começou a dominar a luta. Ogum levou-a ao local onde estava a oferenda. Obá pisou no ebó, escorregou e caiu. Ogum aproveitou-se da queda de Obá. Num lance rápido, tirou-lhe os panos e a possuiu ali mesmo, tornando-se assim seu primeiro homem. Mais tarde, Xangô roubou Obá de Ogum. Na verdade, Xangô roubou todas as mulheres de Ogum, o que explica o rancor e ressentimento e a raiva, né, existentes entre esses 2 orixás. Oxum foi reconquistada por Ogum, como nós veremos mais tarde. Obá foi repudiada por Xangô e Yansan permaneceu sendo o seu grande amor. Há uma grande afinidade entre Obá e Yansan, ainda que Obá seja a mulher mais velha, que não é bonita, não tem encantos, e Yansan seja a personificação da sensualidade. Apesar dessa diferença, ambas são mulheres muito fortes, né? Mulheres guerreiras que participam de batalhas, que não aceitam a dominação masculina, enfim, as duas têm um temperamento muito forte. Nos dias de hoje, nós podemos reconhecer a presença de Yansan ou de Obá em mulheres que são lideranças políticas, por exemplo, que são sindicalistas, que são líderes de movimentos sociais, ou que são administradoras de empresas, ou que ocupam cargos de responsabilidade. Enfim, mulheres que vão à luta, têm que tomar decisões, têm que enfrentar desafios, tomar decisões rápidas, têm que administrar pessoas, né? Então, as mulheres com essas características são muito próximas de Obá e de Yansan. Essa história traz uma trapaça de Ogum, né? Como nós lemos, como nós vimos, né, no meu Oriki, Obá venceu Yansan na luta, o que não é para qualquer um, venceu Exu na luta, o que também não é para qualquer um, e venceu até Oxalá. Então, quando chegou a vez de Ogum, ele pensou, bom, se eu for guerrear com essa mulher assim, na boa, né? Mano a mano, vou levar uma sova. Então, deixa eu ver o que os búzios me aconselham. Aí ele arma essa trapaça. E graças a essa trapaça, que ele, que é o mais poderoso, né, dos guerreiros
masculinos do ramo Queto, consegue vencer Iabá. E dessa vitória na batalha, ele acaba fazendo também um laço matrimonial, né? Ele desposa Obá para ter essa mulher forte ao seu lado. Pelo menos até Xangô mudar um pouco a história. Bem, continuando. Sim, outra coisa importante nessa história, que tanto na Índia quanto nos países africanos, havia a ideia de armas mágicas. Se nós lermos o Mahabharata, o Ramayana, os Puranas, que são poemas épicos hindus, além das referências a espadas, lanças, arco e flechas e outras armas conhecidas da antiguidade, nós vamos encontrar também armas mágicas, armas que são despertadas por mantras, que são materializadas por determinados mantras. E essas armas estão relacionadas aos 4 elementos. Então, há armas de fogo, mas também há armas de água, de terra, de ar, né, de vento, armas eólicas, armas sonoras, algo que a tecnologia militar americana e israelense, pelo menos, vem desenvolvendo nos últimos anos. Os hindus já pensaram nisso 5.000 anos atrás, né? Uma arma sonora que perturba o inimigo no campo de batalha, a ponto dele cair no chão e não conseguir se levantar. E também outros tipos de armas mágicas. No caso da Nigéria, né, no caso dos Yorubás, também havia essas armas mágicas, que tanto podiam ser determinadas cantigas, determinadas inscrições ou pinturas rituais, né, no corpo dos guerreiros, e outras formas de ação sobrenatural. No caso aqui de Ogum, os babalaôs sugeriram que ele fizesse um ebó, um sacrifício, a determinada divindade, que não é mencionada no texto, e como favor recebido por essa oferenda, Ogum é premiado com a vitória. Então, essas são algumas similaridades entre a cultura iorubá e a cultura indiana. Na aula de ontem, inclusive, sobre filosofias orientais, nós falamos nos devas. Os devas, ou semideuses, eram entidades que regiam o fogo, como Agni, o vento, como Vayu, o oceano, como Varuna, a lua, o sol, enfim, há 33 milhões de semideuses na Índia. E cada semideus ou deva rege um fenômeno da natureza, uma ação humana ou uma característica psicológica, né, arquetípica dos seres humanos. Do mesmo modo, os orixás, que, de certa forma, são semideuses, já que são emanações parciais de Olorum, ou Olodumare, né, que é o Deus Supremo. Os orixás também, eles regem elementos da natureza e elementos psicológicos, né, aspectos da psique humana. Então, há muita similaridade entre a cultura védica e a cultura iorubá. Mas vamos para a segunda história, que é a mais conhecida. É a mais divertida e também a mais triste. Obá corta a orelha induzida por Oxum. Obá e Oxum competiam pelo amor de Xangô. É uma competição injusta,
uma vez que Obá é uma mulher bem mais velha, sem grandes atrativos, e Oxum é a deusa do amor e da beleza. Então, é difícil. Cada semana, uma das esposas cuidava de Xangô, fazia sua comida, servia a sua mesa. Oxum era a esposa mais amada, e Obá imitava Oxum em tudo, inclusive nas artes da cozinha. Pois o amor de Xangô começava pelos pratos que ele comia. Uma outra característica dos orixás, em particular de Exu, de Xangô e de Oxaguian, é que eles são comilões, né? Eles gostam de comer muito. Na aula sobre Exu, nós falamos daquele episódio em que Exu estava com tanta fome que comeu tudo que havia na cozinha e quando não havia mais nada, ele comeu sua mãe. Aí Orumilá, né, o seu pai adotivo, chega em casa, vê aquela situação e sai correndo atrás de Oxum, atrás de Exu, né, com uma espada, e a cada golpe que ele aplicava em Exu, surgia um novo Exu. Orumilá deu centenas de golpes em Exu e assim surgiram centenas de Exus. Isso é uma alegoria, né, para representar a ideia de que cada um de nós tem o seu Exu. Mas o aspecto exterior da história, né, apresenta Exu como esse grande glutão, que exige comer das oferendas em primeiro lugar, antes dos demais orixás. Nós já vimos que isso tem um caráter simbólico, já que Exu representa o movimento e a transformação. Logo, ele sempre está no início de cada ação, já que ele é o próprio princípio do movimento. Oxaguian tem histórias semelhantes e também Xangô, né, que é um grande glutão. Os pratos variam, né, de orixá para orixá. No caso de Xangô, o seu prato favorito é o quiabo. Mas vamos prosseguir. Oxum não gostava de ver Obá copiando suas receitas e decidiu vencer definitivamente a rival. Um dia, convidou Obá à sua casa, onde a recebeu usando um lenço na cabeça, amarrado de modo a esconder as orelhas. Oxum mostrou a Obá o alguidar, onde preparava uma fumegante sopa, na qual boiavam 2 apetitosos cogumelos. Disse a curiosa Obá que eram suas próprias orelhas que ela cortara, segredou cumplicemente. Xangô havia de se deleitar com a iguaria. Não tardou para que ambas testemunhassem o sucesso da receita. O marido veio comer e o fez com gula, se fartou. Elogiou sem parar os dotes culinários da mulher. Obá quase morreu de ciúmes. Na semana seguinte, Obá preparou a mesma comida, cortou uma de suas orelhas e pôs para cozinhar. Xangô, ao ver a orelha no prato, sentiu engulhos. Enojado, jogou tudo no chão e quis bater na esposa, que chorava. Oxum chegou nesse momento, exibindo suas intactas orelhas. Sacanagem. Obá, num segundo, entendeu tudo. Odiou a outra mais do que nunca. Envergonhada e enraivecida, precipitou-se sobre Oxum e ambas se envolveram numa briga que não tinha fim. Xangô já não suportava tanta discórdia em casa
E esse incidente só fez aumentar a sua raiva. Ameaçou de morte as briguentas esposas, perseguiu-as. Ambas tentaram fugir da cólera do esposo. Xangô procurou alcançá-las, lançou o raio contra elas, mas elas corriam e corriam, embrenhando-se nos matos, ficando cada vez mais distantes, mais inalcançáveis. Conta-se delas que acabaram por ser transformadas em rios. E, de fato, onde se juntam o rio Oxum e o rio Obá, a correnteza é uma feroz tormenta de águas que disputam o mesmo leito. Vocês se lembram da história que nós contamos sobre Oxumaré, que a mãe dele dizia, não, sobre Logunedé, que a mãe dele, Oxum, dizia, cuidado, não avance muito fundo nas águas, é perigoso. E Logunedé, nem aí, continuou avançando, até que ele alcançou o rio de Obá, que tentou matá-lo. Isso porque os dois rios, né, de Oxum e de Obá, correm muito próximos um do outro. Para finalizarmos, uma terceira história. Obá provoca a morte do cavalo de Xangô. Xangô era um conquistador de terras e de mulheres. Era um rei, né? Assim como Ogum, Oxalá e vários outros reis. Vivia sempre de um lugar a outro. Em Cossó, fez-se rei e casou-se com Obá. Obá era sua primeira e mais importante esposa. Obá passava o dia cuidando da casa de Xangô. Moía a pimenta, cozinhava e deixava tudo limpo. Xangô era um conquistador de terras e de mulheres. Uma vez, Xangô viu Oiá lavando roupa na beira do rio e dela se enamorou perdidamente. Com Oiá se casou. Mas Xangô era um conquistador de terras e de mulheres. Essa linha aparece várias vezes como uma forma de refrão ou de estribilho. E logo se casou de novo. Oxum foi a terceira mulher. As três viviam as turras pelo amor do rei. Para deixar Xangô feliz, Obá presenteou-lhe um cavalo branco. Xangô gostou muito do cavalo. Tempos depois, Xangô saiu para guerrear, levando Oiá consigo, ou seja, Yansan, e não Obá, que lhe deu o cavalo de presente. 6 meses se passaram e Xangô continuava longe. Obá estava desesperada e foi consultar Orumilá, né, o orixá responsável pelos oráculos. Orumilá aconselhou Obá a oferecer em sacrifício um iru-querê, espanta-moscas, feito com o rabo de um cavalo. Mandou pôr o iru-querê no teto da casa. Para fazer a oferta prescrita pelo oráculo, Obá encomendou a Eleguá um rabo de cavalo. E Eleguá, induzido por Oxum, mais que depressa, cortou o rabo do cavalo branco de Xangô. Oxum sempre aparece no meio para tumultuar a história. Mas não cortou somente os pelos, e sim a cauda toda, e o cavalo sangrou até a morte. Quando Xangô voltou da guerra, procurou o cavalo e não encontrou. Deparou, então, com o iru-querê, amarrado no teto da casa, e reconheceu o rabo do cavalo desaparecido.
soube pelas outras mulheres da oferenda feita pela primeira esposa. Xangô ficou irado e repudiou Obá. Então, nessa segunda história, acontece novamente o episódio, né, do repúdio de Xangô a Obá. Talvez por ele não conseguir conviver com uma mulher que fosse tão inteligente e corajosa quanto ele. E aqui terminamos a nossa brevíssima exposição sobre Obá, que é uma orixá bem pouco conhecida no Brasil, assim como Iroko, Euá, Ossan, que são orixás menos cultuados, e por isso mesmo nós conhecemos menos histórias e menos poemas dedicados a esses orixás. Na semana que vem, conversaremos sobre Xangô, um dos orixás mais populares no Brasil, sobre quem há vários poemas, histórias tradicionais, canções de MPB, poemas de autoria de um Jorge de Lima, por exemplo, e é um orixá muito presente na cultura brasileira. Então, acredito que será uma aula bastante rica, pela diversidade de manifestações artísticas inspiradas em Xangô.